O que você ainda não fez porque você ainda não encontrou um sentido naquilo que você precisa fazer? A dopamina de hoje é um desafio e uma orientação para você se movimentar mesmo quando as coisas não fazem sentido. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje. Já prepara o seu coração, porque Deus vai falar com você, hein? Então, antes de mais nada, já pega a sua Bíblia, caderno e caneta na mão, para você entrar nesse tempo de devocional, de leitura da palavra junto comigo. E você que chegou aqui logo pelas 7 horas da manhã, que Deus te abençoe, faça o teu dia ser um dia produtivo. E você que está assistindo em outro momento do dia, que Deus também possa te abençoar e que essa palavra encontre o seu coração e possa gerar frutos extraordinários na sua vida. Você que ainda não é inscrita neste canal, já se inscreva, habilita o sino de notificações para não perder as nossas dopaminas e conteúdos por aqui. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, todos os nossos vídeos de dopamina são liberados para você ser alimentado pela palavra do Senhor. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, compartilha com pelo menos 3 amigas e já comenta aqui o que você está ouvindo da palavra, o que ela falou ao teu coração. Eu vou ficar muito feliz de ver a sua interação. Combinado? Agora pega a sua Bíblia e vamos ler o que está escrito lá em João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. O texto diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandarem. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificação cerimonial. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E eles encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora já soubesse que os serviçais que haviam tirado seria da água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados que já beberam bastante, eles servem o inferior. Agora, eu nunca vi, você guardou o melhor até agora? Aqui nós vemos o texto que traz um primeiro milagre que Jesus faz de maneira secreta, né? Onde Jesus ele não revela a sua identidade ali. Ele até fala para Maria, sua mãe, na hora que pede para ele fazer algo, ele fala: mas ainda não é o meu tempo, ainda não posso fazer isso. Mas a mãe de Jesus vai lá e de forma ousada fala para os serviçais: olha, preste atenção em tudo que ele falar para vocês fazerem, porque ele vai resolver esse problema. Então Jesus naquele momento toma a decisão de ajudar aquele casamento para que não frustrasse aquele casamento, né? Afinal era uma festa, e festas de casamento para os judeus representa alegria, representa abundância, e a falta do vinho seria algo assim catastrófico, né? É a mesma coisa nos dias de hoje, você ter um casamento e acabar a comida no meio da festa, é terrível, né? Então Jesus ele ali ouve o pedido de Maria, sua mãe, e começa a pensar numa estratégia de ajudar naquele casamento. Então ele vê os potes ali, os barris, né, que eram usados para encher com água, para purificação, e ele pede então para que encham todos eles. E os serviçais, ouvindo a instrução de Maria, seguiram exatamente o que Jesus falou. Agora eu quero trazer para vocês o entendimento deste contexto, porque nós já sabemos que a água viraria vinho, né? Porém, vamos imaginar o cenário. Você é um desses serviçais. O que você faria? Você seguiria a instrução de Jesus sem saber quem ele era, o que ele mandaria você fazer, e até mesmo na hora que ele começasse a falar: enche os barris, agora pega essa água e leva pro mestre de vinhos lá, para ele ver se é realmente um vinho bom que pode ser servido. Você faria isso? Seja muito sincera. Você levaria esse vinho, né, essa água que ainda não era vinho, para o mestre da cerimônia, para aquele que estava ali organizando? Você realmente faria isso? Eu fico pensando nos serviçais nesse contexto, né? Porque eles tiveram que obedecer à instrução, mesmo num cenário onde era improvável. Porque quem que
pode imaginar que água viraria vinho? Onde se tem essa lógica? Mas ali Jesus, ele desafia aqueles homens a confiarem nele, assim como Maria, né, orienta eles no início, e eles obedecem à instrução. E aqui me chama muita atenção porque é exatamente isso que nós precisamos aprender com esses serviçais. Nós precisamos entender que existem coisas que Deus pede pra gente fazer, ou existem coisas que nós precisamos fazer na nossa vida que, a primeiro momento, não vai ter sentido algum. Às vezes pode até parecer algo louco, algo assim que não tem sentido, não tem nada que tenha uma explicação lógica. E existem muitas coisas que realmente não existe explicação lógica. E que Deus, ele só quer a sua fé, a sua confiança. Só que se a gente não confia em Deus, a gente acaba se frustrando no meio do caminho porque a gente não vive o extraordinário. Às vezes a gente quer viver um milagre, uma coisa grande da parte de Deus na nossa vida, mas para que a gente viva o extraordinário, a gente precisa sair do ordinário. O que é o ordinário? Aquilo que é comum, aquilo que todo mundo entende, aquilo que todo mundo vê. E a gente quer viver o extraordinário, mas nossa mente está presa no ordinário, naquilo que eu consigo ver, naquilo que eu consigo entender, naquilo que faz sentido, que tem lógica para mim. Mas hoje o Senhor está te convidando a parar de olhar só para a lógica das coisas e começar a olhar aquilo que Ele está fazendo nas coisas mais improváveis que você possa imaginar. Hoje, talvez você seja um desses serviçais, onde acabou algo, onde não tem algo que você precisa, e Deus está te falando, olha, pega ali aqueles barris, encha com água, e Jesus está te dando essa orientação. Pega o que você tem e usa o que você tem. Se é um barril e encher de água que você tem que fazer, faça isso. E nós vemos isso ao longo da Bíblia, né? Vários milagres onde vemos a mão do Senhor se manifestar através daquilo que as pessoas tinham e não daquilo que elas não tinham. E muitas vezes a gente não quer usar o que nós temos porque o que nós temos não faz sentido para nós. É muito pouco, às vezes na nossa perspectiva não vai dar em nada, mas é aí que Deus vai fazer o milagre, é aí que Jesus opera. Porque Jesus, ele entra em ação quando não tinha possibilidade. Consegue entender? Jesus, ele não põe nada de diferente na água, Jesus não pede para que a água fique sozinha com ele, não. Ele simplesmente pede para encher os barris e pede para entregar a água ao mestre da cerimônia. Então, todo milagre foi feito no caminho. Pensa comigo, na hora que eles pegaram aquele copo, aquela taça com água, ainda era água. Ainda era água. A água, ela se transformou em vinho no percurso. Você pode ver que a Bíblia cita que quando ele prova aquela água que fora transformada em vinho, ou seja, quando que a água se transformou em vinho? Foi quando Jesus pegou na água e foi lá e fez o milagre? Não. Foi quando os serviçais pegaram aquela água e foram levar ao mestre da cerimônia. E é isso que Deus está falando comigo e com você. Existem milagres, existem coisas que não vão acontecer antes que você faça a sua parte. Você primeiro precisa dar um passo de fé, você primeiro precisa obedecer a instrução, primeiro você precisa fazer a sua parte, para aí você ver o milagre acontecer. Só que a gente quer o oposto. Primeiro eu quero ver as coisas acontecerem, para daí eu fazer. Só que isso não é confiar em Deus. Isso é fazer o que qualquer pessoa faria. Qualquer pessoa vai fazer aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está vendo que vai dar certo, e aí não tem risco, não tem que ter ousadia, não tem que ter fé, porque todo mundo está vendo. Então, neste momento, eu quero te convidar a refletir. O que você deixou no meio do caminho, ou o que você desistiu, ou o que você está tentando encontrar uma lógica para aí sim se movimentar. Eu tenho um testemunho para contar para vocês de forma extraordinária. Nós estávamos passando por um período muito difícil financeiro um tempo atrás, e a gente começou a ficar um pouco preocupado, desesperado, pensando, meu Deus, como que vão ser, como que vai ser as coisas, né? Como que a gente vai pagar as contas, de que forma nós vamos sobreviver, né? E a gente pensa em tantas coisas. A preocupação vem, assim como Maria chega preocupada a Jesus e fala, Jesus, acabou o vinho, e agora? Né? Então, muitas vezes a gente fica preocupado quando uma situação sai do nosso controle, quando a gente não vê solução, quando realmente acabou o estoque, acabou tudo e você fica pensando, e agora?
E nós passamos por uma situação dessa há um tempo atrás e a gente ficava pensando, e agora? Como que nós vamos fazer para pagar as coisas que nós temos, seja carro, apartamento, coisas que a gente tinha, né, ali financiado, que precisa ter ali a honra, né, de pagar a conta, caso contrário você perde, caso contrário você acaba passando por uma questão bem ruim, né, triste até, e a gente estava nessa situação. E o Di, no meio dessa situação, ele falou, eu vou vender o carro, porque carro é só gasto, vamos vender o carro, a gente vende o carro, com o dinheiro do carro a gente paga as contas, e não tá errado, ele tá certo, essa é a lógica, né, quando a gente vai consultar qualquer pessoa que entenda de finanças, organizador financeiro, consultor financeiro, sempre vão falar isso, né, vende tudo aquilo que não é ativo, tudo aquilo que é coisa que vai gerar gasto para você, tira, né, quando você precisa se recuperar financeiramente. E nós fomos pela lógica da coisa. Só que todas as vezes que ele tentava vender o carro, nunca dava certo. Gente, já foi anunciado esse carro, levamos em concessionária, vocês não têm ideia o tanto de coisa que foi feito. Foram 6 tentativas para vender o carro e nada dava certo. E todas as vezes que ele ia, né, fazer isso, levar para algum lugar para ser avaliado o carro, o meu coração se fechava. E eu até orava a Deus e falava assim, mas por que meu coração está se fechando? Será que é porque eu não quero, eu tô apegada? E eu orava a Deus e falava, Deus, eu acho que eu tô apegada ao carro, acho que eu tô apegada a bens materiais, tira isso do meu coração. E eu não entendia o porquê que meu coração ficava tão apertado quando ele fazia isso. E consequentemente, conquistadoras, a gente tentando, e eu me sentindo mal todas as vezes, e eu gravava vídeos e mais vídeos para ficar registrado, né? Porque era uma forma de desabafar nesse processo difícil que a gente estava enfrentando. E aí, conquistadora, chegou um dia que eu falei pro Diego da seguinte forma, hoje vai ser a última vez que você vai tentar vender esse carro. Porque se não estamos conseguindo vender o carro, é porque não é para vender. Porque as coisas de Deus não têm confusão. As coisas de Deus, elas trazem paz, mesmo quando não fazem sentido. E eu não sinto paz na venda desse carro. Você tá se frustrando, você tá tentando e nada tá dando certo. Então, vamos fazer o combinado? Se você não conseguir vender agora, você não vai vender mais o carro. Ele, tá bom, vamos combinar sim, mas agora a gente tem que entender o que nós vamos fazer, porque já estamos indo para a 5ª parcela sem pagar. E aí? A gente não o carro vai ser apreendido qualquer hora, e aí vai ser pior pra gente. A gente vai perder esse bem e não vai conseguir recuperar. Eu falei, vamos confiar em Deus. Se Deus não está abrindo a porta, é porque Ele tem algo melhor, Ele tem algo diferente para nós. Então, fizemos isso, não deu certo a venda do carro, consequentemente, ficamos com o carro. E aí, gente, aquele medo, né, de sair com o carro, com medo de acontecer qualquer coisa. Mas um dia a gente foi para a igreja, para o culto, inclusive, e na volta a gente acabou dando carona para um casal. E esse casal contando uma situação que eles estavam enfrentando muito parecida com a nossa na questão financeira. E aí eles falaram, olha, a gente foi tentar vender o carro, conseguimos inclusive uma tabela maior do que era previsto, e nós já estamos pagando as contas. Quando a gente ouviu isso, pensa como ficou o nosso coração. Na hora o coração se fechou e falou, poxa Deus, eles são melhores do que nós, eles são seus filhos favoritos e nós não. A gente sempre tem esse negócio, né? Aquela coisa dos ciúmes com Deus. E na hora, eu não vou mentir pra vocês, na hora eu me questionei, eu falei, mas Deus, por que eles conseguiriam e a gente não? Né? E a gente tinha tentado, inclusive, até no mesmo lugar, em um momento lá, mas não fluiu, não deu certo para nós e para eles deu super certo. E aí, na hora, eu confesso que eu me perguntei ali e aí o Espírito Santo falou para mim, com vocês o trabalhar é diferente. A história deles é uma, a história de vocês é outra. Apenas confie, porque enquanto você não confiar, você não vai ver o milagre acontecer. E aí, na hora, veio essa fala do Espírito Santo no meu coração, fiquei em paz, fiquei tranquila, ouvi o testemunho deles, nos alegramos com eles, né, ficamos muito felizes. E dali a gente saiu para voltar para casa e um casal de amigos nossos pediu para falar com a gente, que eles queriam muito conversar comigo e com o Di. E aí a gente ligou para esse casal de amigos no mesmo dia, hein, gente? Na mesma noite, na verdade. E esse casal de amigos quis saber como a gente estava, como estava a nossa vida, né? A situação financeira, porque a gente tinha comentado meio que por alto o que a gente estava vivendo, mas não tínhamos entrado a fundo na história. E aí eles quiseram saber, contamos a nossa realidade, o que estávamos vivendo, e eles pegaram e falaram assim, olha, a gente sentiu no coração de dar para vocês um valor. Tal valor dar certo para vocês ajudaria? Quando eles falaram, gente, o valor era exatamente o que a gente precisava para pagar as parcelas que já tinham sido vencidas e ainda a gente ficar tranquilo em dia com o carro.
Vocês não têm ideia, na hora quando a gente ouviu isso, o Senhor falou, eu falei para você confiar. Com vocês seria outra forma de trabalhar. Então, consegue enxergar? Naquele momento não fazia sentido pra gente não vender o carro, não fazia sentido o que a gente estava vivendo, mas é porque Deus tinha um milagre preparado. Deus tinha uma água no meio do caminho que se tornaria em vinho para nós. Só que a gente tinha que confiar. Para os nossos amigos, né, que venderam o carro, Deus tinha outro milagre, que era o milagre de vender o carro acima da tabela. Então vocês conseguem entender que Deus, ele trabalha de diversas formas? Só que nós precisamos aprender a confiar. Você tem confiado no Senhor? Ou você tem, de fato, esperado ter as coisas muito claras na sua frente, ser muito palpável, para que aí sim você se movimente? O Senhor está te falando hoje, confia, dê o seu passo de fé e deixe que Ele faça o milagre acontecer. No percurso, enquanto você estiver carregando a água, essa água vai virar vinho. Creia nessa palavra, que essa palavra seja uma fonte de inspiração, de ânimo, de força, de fé para o teu coração. Vamos orar? Senhor, eu te louvo por essa palavra, por esse direcionamento tão profundo, tão lindo para o nosso coração. Como foi bom, Senhor, poder compartilhar parte do meu testemunho, também poder partilhar a Tua palavra, que é a palavra de vida, de esperança, de alegria para o nosso coração. Talvez aqui tenham mulheres conquistadoras que estão aflitas, preocupadas ou até paralisadas, esperando ter clareza, esperando que as coisas façam sentido para se movimentar. Mas, Senhor, eu oro para que neste momento que essa palavra possa ser como um combustível de ânimo, de inspiração e de fé para essa mulher, para que essa conquistadora se posicione, dê um passo de fé, obedeça a sua instrução e ela experimente o milagre que o Senhor tem para a vida dela. E com isso, tenhamos muitos testemunhos a serem compartilhados. Assim eu oro e eu agradeço ao Senhor e peço que o Senhor abençoe a nossa vida, o nosso dia, conforme o seu propósito. Em nome de Jesus, amém. Conquistadoras, não esqueça de compartilhar essa palavra, mais pessoas precisam ser lembradas que elas precisam se posicionar mesmo quando as coisas não fazem sentido. Que Deus te abençoe e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!